Bom dia, pessoal! Começando mais uma live do Receitas para Ser Feliz. A gente está mantendo agora as lives todas as quartas-feiras, ao meio-dia. Então, toda quarta-feira ao meio-dia tem novidade. A gente sempre traz os assuntos do Receitas para Ser Feliz, que são assuntos para quem está interessado em saber das novidades que estão acontecendo, das inovações que estão acontecendo no nosso mundo, das coisas novas que estão vindo à tona. Então a gente fala de transição e nova era, fala de inovação no trabalho, fala cuidar de si e do outro, falamos também de arte e cultura, falamos de faça você mesmo. Então esses são os assuntos principais aí do nosso canal, que é bem variado. Você é muito bem-vindo de estar aqui no canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Mônica Lan. Mônica Lan é uma terapeuta, como ela diz mesmo, facilitadora, oh meu Deus do céu, ela é uma facilitadora existencial fantástica e a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dela hoje. Ela já está chegando aí, deixa ela entrar. Pá. Então vou abrindo novamente agora que a Mônica está entrando. Receitas para Ser Feliz está começando e a gente sempre traz muitos assuntos interessantes aqui. Hoje é dia de trazer um assunto de cuidar de si e do outro. E a gente está trazendo hoje a Mônica Lan. A Mônica Lan é uma facilitadora existencial. Ela vai contar já para a gente o que é isso, o que é uma facilitadora existencial. Ela muitos anos de experiência, de estudos, terapeuta maravilhosa. Eu já tive várias oportunidades de estar junto com ela em grupos que ela formou e até mesmo trabalhando com ela. E eu acho que a grande marca do trabalho dela é a originalidade, e o trabalho dela é colorido, ele é alegre, ele é feliz, né? Então, hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Mônica e entender um pouquinho o que é essa questão da apreciação, o que é essa coisa nova aí que está nascendo. Ela tá trazendo esse espaço de manifestação da inteligência coletiva apreciativa. Vamos descobrir o que é isso. Oi, Pati. Oi, gente, todo mundo que está entrando aqui. Renato, Nazário. Deixa eu ver, será que a Mônica está tendo algum problema para entrar? Eu acho que ela não conseguiu entrar. Vou esperar mais um pouquinho, gente. Bom, para contar um pouquinho, vou aproveitar e vou contar um pouquinho aí. A Mônica eu conheci em 2016, conheci ela dentro da fluxonomia. A fluxonomia são estudos de futuro, né? São estudos desse mundo que está sendo criado no futuro. Então isso tem tudo a ver com receitas para ser feliz e com esse trabalho da gente ter um planeta mais humano, melhor para a gente viver, com uma qualidade de vida melhor, mais verdadeiro. E a Mônica, conheci ela numa imersão da fluxonomia, a gente se conectou muito fortemente, começamos aí a fazer coisas juntas. Então ela me chamou para alguns grupos que ela tinha, que foram muito interessantes. Ela mistura muito a questão da espiritualidade com autoconhecimento, com autocuidado. E aí agora ela está com um projeto novo que fala muito de apreciação. E aí quando fala de apreciação é apreciar a si e apreciar o outro. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Acho que ela deve estar com alguma questão para entrar. Olha lá. Solicitações para entrar. Mandei uma solicitação para ela. A Issa que está aí me ouvindo, Issa, quem sabe você pode entrar em contato com ela? Parece que ela está com alguma questão para entrar lá. Ela tentou entrar, mas não entrou. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Olha a Carmen aí também, Maria Clara. Maria Clara, a Mônica acho que não conseguiu entrar ainda. Vamos ver se agora funciona. Maria Clara que está aqui, ela está nesse projeto junto com a Mônica, do EMICA, que é o espaço de manifestação da inteligência coletiva apreciativa. Muito interessante, gente. Coisa do futuro, coisa super assim, nova, interessante. E elas vão contar um pouquinho para a gente hoje. Maria Clara vai estar aí nos comentários, ela pode até nos ajudar aí. E elas vão, a Mônica vai falar um pouquinho da apreciação, vai falar do porquê que a apreciação é importante para a gente, como que a gente pode colher benefícios na nossa vida, nossa pessoal e na relação com o outro, né? A apreciação é um assunto muito pouco falado. Eu estou ouvindo um barulhinho assim no fundo, mas eu acho que a Mônica ainda não conseguiu entrar. Não sei se é conexão.
Vamos esperar mais um pouquinho. E vocês que estão aí, como estão chegando? Eu estou aqui, Daisy. Oi, Mônica, não aparece sua imagem ainda. Eu estou te vendo e te ouvindo faz um tempão, mas é alguma coisa aí na conexão que não tá bem. O pessoal que está em casa pode responder se está vendo a Mônica, me vendo e vendo a Mônica, ouvindo as duas? A Patrícia respondeu que está vendo. Então, Mônica, vamos começar, mesmo eu não te vendo, mas vamos começar. Então, acho... Nossa! você está tão leve que você já está invisível, olha só. Bom, já que você já me ouviu falar, você me ouviu falar Gostei de muita você, muito coisa. trabalho, querido. Aí estava aqui toda animada para trocar ideia e falei, ela não me vê, ela não me vê. Bom, o importante é eu te ouvir, né? Eu te ouvindo já está ótimo. Então, Mônica, eu falei para o pessoal que você era uma facilitadora existencial e que você mesma ia contar um pouquinho do que é isso. Se você puder contar um pouquinho, se apresentar. Isso é uma forma de tentar traduzir o que eu faço, porque tem, como você mesma disse, né, um toque terapêutico, então tem coisas que eu ajudo as pessoas a resolverem, mas eu não vejo meu trabalho como somente terapêutico. Ele é um trabalho de autoconhecimento, ele é um trabalho de libertação interior, ele é um trabalho que traz muita informação que não é uma informação que chega assim, então para muita gente é novidade aquilo que eu conto. E por conta disso, eu vejo que ele é um trabalho educativo também, né? Então, ele junta muitas vertentes, por isso que eu falei, fica difícil colocar um rótulo comum, até que eu não gosto também dos rótulos comuns. E aí, essa ideia de facilitação existencial é justamente ajudar as pessoas a tirarem do caminho as complicações. Porque se a gente tirar as complicações, a existência faz o resto, não é nem a gente que tem que fazer tanto assim, né? Então, se a gente pensar aí, por exemplo, em pessoas que cultivam plantas, tem um tanto de coisa que você pode fazer para ajudar a planta a nascer, ficar viçosa, bonita, mas quem vai fazer ela ficar viçosa e bonita é a natureza. Então, o que a gente pode fazer é apoiar essa natureza, mas não dá nem para apressar demais também a natureza. Ela tem o tempo dela, né, para realizar as coisas. E em termos de ser humano, é igual. A gente precisa olhar o que a gente anda cultivando com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas intenções, com aquilo que a gente tem de percepção a nosso respeito e cuidar de ir alinhando tudo isso com a nossa essência. Então, é um trabalho onde a pessoa vai poder perceber que tem muita coisa que ela está carregando, que nem é dela, e que machuca a essência. Conforme a gente vai tirando isso tudo do caminho, aí a pessoa, ela floresce. Com certeza, com certeza. Você falou das pedrinhas do caminho também, eu fiquei pensando, a vida tem um fluxo, né, como se fosse um rio, e a gente mesmo que coloca essas pedras, né, assim, inconscientemente, a gente vai alimentando essas pedras e deixa o rio meio obstruído. Então, é um trabalho de limpar, né, de ajudar a tirar as pedrinhas do caminho para que a coisa flua mais espontaneamente, né, que flua mais da alma, vamos dizer assim. Exatamente. Esse é um trabalho bem para quem quer um contato mais próximo com a própria alma. E quando a gente está falando de alma, né, é aquela coisa de ter mais brilho, ter mais colorido, ter mais presença, ter mais gosto de viver. A própria apreciação, ela está muito ligada com esse olhar da alma, né? Eu acho que o jeito mais gostoso de traduzir, o que é apreciação? É Isso. olhar com alma. Eu ia justamente fazer essa pergunta, para essa primeira pergunta, já que o assunto hoje é apreciação e a gente fala tão pouco disso, o que é apreciação? Então, não vou trazer linguagem do dicionário, né? Vou trazer a linguagem do que eu tenho
percebido, do que eu tenho vivenciado. Hum. Então, para mim, hoje, a apreciação, ela é uma linguagem sensorial de profundo bem-estar que nos beneficia de muitas maneiras. Então, é um jeito gostoso de olhar para si, de olhar para a vida, de olhar para o entorno, de olhar para aquilo que nos acontece. E muitas vezes, quando a gente coloca assim, a nossa mente já leva as coisas para um outro extremo. Aí as pessoas já vão trazendo uma lista daquilo que elas têm imensa dificuldade de apreciar. Uhum. Aí eu digo que apreciar não é você sair correndo para abraçar um cactus, né? E nem ficar fazendo carinho no cactus. Até chegar nesse ponto tem uma jornada, tem uma caminhada. Nós podemos apreciar um cactus pela resiliência dele, pela capacidade dele de reter a água num ambiente tão inóspito, tão difícil, e até compreender que aqueles espinhos que ele tem são para sua defesa desse próprio ambiente que é tão complicado para ele, né? Então, aí você vai aprender a compreender esse cactus, o ambiente dele e apreciar ele pelo que ele é. Uhum. Mas a gente não precisa começar pelas coisas mais difíceis para apreciar. Tem umas tantas aí que são, eu digo que são convites à apreciação. Tá facinho, tá gostoso. E a gente pode começar por aí. Quando você fala assim, me vem muito apreciação, também ligada à gratidão, né? A gente reconhecer as coisas boas que tem, tanto na gente, como na nossa vida, como no outro, e que muitas vezes a gente não para perceber e não fala, não expressa também. Exatamente. E se a gente for pensar no expressar, eu diria que ele é parte 2, né? Antes de expressar, a gente precisa aprender a sentir, precisa aprender a perceber. Uhum. É até por conta disso que surgiu o Emika, que você já começou a comentar dele aí, eu vi, Uhum. como um espaço onde a gente quer juntar pessoas que tenham interesse em estimular mais essa arte da apreciação. Uhum. Porque não é uma coisa que você vai poder sair e comprar no supermercado. Ah, vou lá comprar 1 quilo de apreciação. Não dá para fazer isso. Ela é inerente ao ser humano, ela já existe em nós. Mas ela pode estar estimulada e, a partir desse estímulo, ser cada vez mais expressa e compreendida, como ela também pode estar recalcada, tá presa, tá que nem você falou, né, das pedras no rio. O rio pode estar na fluidez total dele, como ele pode estar represado. Sim. Então, essa apreciação, ela pode estar represada. E se a gente estiver num ambiente junto com pessoas dispostas a experimentar isso, estimular isso, a gente vai aprendendo a liberar esse fluxo de um jeito muito gostoso. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho do poder que existe nessa questão do apreciar, né? Uma coisa que nas minhas experiências terapêuticas contigo, inclusive, eu acho que você chamava muita atenção para esse autocuidado, essa autoapreciação, autoestima, que eu vejo também como terapeuta que é, assim, uma questão para grande parte das pessoas que eu conheço, que eu atendo. Então, qual que é o poder da apreciação? E fala um pouquinho dessa autoapreciação também, separado, né? A autoapreciação, a apreciação do outro. Falo com muito prazer, que inclusive foi uma das coisas que eu comentei com a Maria Clara, né? Que a história toda começou com a apreciação e com uma pergunta dela sobre apreciação, que ela ia escrever um artigo sobre a cultura da apreciação, e aí ela falou, você pode me ajudar nesse artigo? Você deve saber umas coisas. Eu falei, nossa, vai ser um maior prazer. E isso gerou uma espécie de uma epifania, um ahá, porque eu nunca tinha pensado em apreciação como cultura. Falei, nossa, se a gente mexer nisso como cultura, a gente pode mudar tanta coisa. Uhum. E aí eu comecei a falar, se você for levar para a empresa tem isso, se for levar para tal lugar tem isso.
Tem esse outro ângulo, fui mostrando várias fontes, né? Mandei um monte de áudio para ela, um monte de coisa contando naquela animação toda, mas trouxe esse ponto. Eu falei, não adianta a gente falar só de apreciação, de olhar para fora, de olhar para o outro, de olhar para o entorno, se a gente não trabalhar a autoapreciação, que é aprender a apreciar a si mesmo, que também é natural do ser humano. Você vê que criança, né, bebês e crianças pequenas que ainda não passaram por um forte processo podativo, né, que a gente chama de educacional, mas muito dele é podativo, elas se autoapreciam, assim, elas gostam da mão, gostam do corpo. Tem uma fase nossa na infância que a gente gosta até das nossas fezes, assim, a gente não tem essa diferenciação, essa coisa. Depois que a gente vai aprendendo a ter mais julgamento e separar as coisas. E essa autoapreciação, ela é uma espécie de um resgate desse contato com a gente. E é muito diferente você olhar para si com criticismo, jogar obras, e olhar para si com apreciação. Isso vai gerar muito mais compreensão, vai gerar muito mais intimidade consigo, proximidade consigo, pode gerar curas maravilhosas em termos emocionais. A gente tem aí muita ferida emocional por conta dessas pedras que a gente vive se jogando. Eu já vi gente que se bate. A gente fala muito dessa questão da violência, né? Hoje ela é muito falada no sentido da gente tentar diminuir isso, mas eu já vi a pessoa batendo nela mesma. Quem é que defende uma pessoa de si mesma? Em que tribunal que você pode ir para acusar você de estar se agredindo? Não tem. Então, é preciso mudar. Isso foi um olhar que foi aprendido do ambiente, do entorno, da cultura, dos lugares onde essa pessoa esteve. E é um aprendizado que ele pode ser modificado. A gente aprender a se olhar com bons olhos. Sim, a Maria Clara até colocou um comentário aqui. Essa é uma das maiores crueldades do sistema educacional atual. Treinar para olhar o lado negativo, de viver em críticas, é zero apreciativo. Realmente, assim, o que a gente vive ou viveu na nossa época de escola era muito criticismo e julgamento, que eu acho que é o extremo oposto da apreciação é o criticismo e julgamento, né? Mônica, e quando você estava falando, eu me lembrei, você falou do bebê, a gente tem um exercício que a gente faz no Avatar, a gente exercita olhos de bebê, justamente porque os olhos de bebê, olhar o mundo como um bebê, é você olhar o mundo sem julgamento e com curiosidade, apreciar que tudo é interessante, tudo é curioso, né? Tudo que acontece fora uma coisa mais brilhante, a outra coisa menos, tem uma cor bonita, e você vai apreciando sem julgamento. Acho que isso faz toda a diferença nessa questão. E a gente é muito doutrinado a criticar e julgar, tanto a ser criticado e julgado desde cedo, pode isso, não pode aquilo, fez errado, podia ser melhor, como refletir isso no mundo, como é feito com a gente, ou nós mesmos fazemos com a gente mesmo, né? Você falou do pessoal que se bate, tem o pessoal que tem o chicotinho invisível também, né? Muitos de nós, eu mesma já tive esse chicotinho. Ficava lá, ó, só no... Pois é, inclusive a gente precisa passar por esse chicotinho até para poder ajudar os outros a tirarem o deles também, né? Como terapeuta, isso faz parte. Então, é bem interessante. E esse olhos de bebê que você acabou de descrever, essa curiosidade, ela também é algo inata do ser humano, ela é vital para a gente e para a nossa aprendizagem. A curiosidade é uma baita mola, tanto para a aprendizagem como para a criatividade, né? Querer saber como é que as coisas são feitas, como é que elas funcionam, para que serve. Isso vai alimentando a gente com novas ideias, com novas percepções, com novas possibilidades, e depois a gente faz combinações com tudo isso que podem estar transformando. Mas uma coisa é você ter essa curiosidade somada à apreciação.
Então, estou perguntando tudo isso porque eu quero aprender, porque gostei, porque achei interessante. Outra coisa é quem tem essa curiosidade somada ao que eu chamo de bisbilhotice, que é gente que quer fuçar o que, que o outro está fazendo, a vida alheia, para poder fazer fofoca. Aí Sim, esse lado não é bom. sim, com certeza. Mas não é a curiosidade que é culpada disso. É o foco da pessoa que está torto. Uhum. É, mas como você falou, quando a gente tira o julgamento e consegue apreciar, a gente consegue ver mais possibilidades no mundo, né? Mais possibilidades de se conectar com pessoas, de trabalho. Se você tira o julgamento, o pré-julgamento que a gente às vezes tem de uma pessoa, nossa, às vezes a gente vai lá e descobre uma pessoa incrível que não teria se conectado se tivesse parado no julgamento e não tivesse apreciado. E tem aqui uma frase da Mayra. A Mayra está falando que as crianças nos ensinam diariamente. Eu aprendi demais com meu filho, principalmente nessa questão da apreciação. E aí a Maria Clara trouxe: a criança traz o encantamento da descoberta. Eu fico leve de pensar em encantamento. Encantamento é uma palavra que tem vindo bastante assim, à medida que a gente tem falado mais de apreciação, até em alguns eventos que eu fiz com a Maria Clara, a Isa trouxe bastante sobre isso, achei muito legal ter vindo das pessoas, não só da gente, né? E o quanto que o mundo atual ele está carente de encantamento. Uhum. O quanto que encantamento ele é necessário não só para uma infância mais saudável, mais leve, mais feliz, como para uma vida adulta também mais bem temperada. Encantamento é tempero. Senão a vida fica muito seca, né? Muito árida, muito dura. Então eu tenho até usado um termo nessas apresentações da apreciação, que é o termo deserto emocional. Então, tem muita gente hoje em dia que a gente pode dizer que está vivendo num deserto, numa secura emocional. Uhum. E a apreciação ela é como se fosse água que a gente está trazendo para esse ambiente. E Uhum. quando você tem água no deserto, você tem o oásis. Você tem Uhum. aquele espaço onde as plantas ali vicejam com muito mais facilidade. Então, a apreciação ela traz esse vicejar do belo, do bom, do gostoso, do bonito. E quem é que não quer isso? Com certeza, com certeza. E você falou também do tempero, né? Tempero lembra receita, que lembra receitas para ser feliz. E a gente trouxe aí a gente trouxe aí no nosso título a gente trouxe aí no nosso título que a apreciação é um ingrediente para a gente colocar no nosso dia a dia. O que esse ingrediente da apreciação vai trazer para o nosso dia a dia, tanto internamente como na relação com o outro, como o que isso pode trazer para o mundo, assim? Quais são esses benefícios amplos aí que você consegue pensar? Então, vamos do indivíduo para o coletivo. Legal. Para a pessoa que se aprecia, traz mais leveza, traz um pouco mais de tranquilidade, traz momentos que eu chamo de momentos de gostosura. O que são momentos de gostosura? É você fazer uma coisa, às vezes uma coisa simples, sabe? Você preparou um chá para você e aí você aprecia o tomar aquele chá consigo, o gosto que tem o chá, o gosto que tem você se dado um momento assim. Na relação com o ambiente, quando a gente chega, tanto para mexer com plantas, com animais e até com pessoas, você chega com esse tom apreciativo, e não pode ser falso, aí depois nós vamos entrar em detalhes disso, tá? Mas chegando com um tom apreciativo genuíno, você não chega armado. Se você não chega armado e cheio de pedras, a pessoa não precisa ter tanta defesa para lidar com você. Ela vê que aí fica mais fácil estabelecer relações de mútua confiança, relações de maior abertura, relações onde a gente pode realmente colocar as nossas percepções, os nossos sentimentos, sem medo de tomar porrada. Porrada que eu digo não é só porrada física, é porrada emocional, que hoje em dia tem muito mais do que física, né? Às vezes tenho visto alguns vídeos que as pessoas vão falar alguma coisa,
aí elas já falam e já se justificam, porque sabe que vai ter um determinado grupo do outro lado que vai atacá-las. Então já estão esperando pelo ataque. Olha o mundo que a gente tá criando, Isso é né? terrível, né? A coisa dos haters e das polaridades, né? É anti-apreciativo. E olha para onde leva. É ódio gerando ódio. Apreciação é gentileza gerando gentileza. Uhum. E aí a gente vai voltar num ditado que eu acho muito verdadeiro e muito profundo, que cada um colhe aquilo que planta e cultiva. Eu coloco agora o cultiva, porque se você só plantar e largar lá, a planta pode morrer, né? Então, cada um está colhendo aquilo que está cultivando no seu dia a dia, nas suas relações, mas não basta cultivar com as relações do lado de fora. Isso até é uma coisa que a gente já conversou bastante, né, em alguns processos, de que se a gente faz só para fora, a gente pode estar se machucando por dentro para agradar aos outros. Uhum. E aí esse agradar aos outros é onde ele fica falso e superficial, porque você está fazendo um baita esforço para aquilo acontecer. Sim. E se a apreciação ela está sendo mesmo vivenciada, aí não tem que ter esforço. Tem coisas que eu vou ter condição de apreciar do meu jeito, com a percepção que eu tenho até aquele momento, e tem coisas que às vezes ainda não tem condição de apreciar e tá ok também. Não é uma obrigação. Na hora que se a gente transformar isso numa obrigação, a alma vai se embora, ela não participa. Uhum. Então, é uma pessoa espontânea, Não adianta, gostoso. não adianta ser coreografado, né? Não, não... E, E eu e acho. fica, e Desculpa. fica bom quando acontece para os dois lados, quando você faz com você, para daí fazer para os outros. Porque tem gente que está negando apreciação consigo, está negando respeito a si, está negando amor a si, e quer receber isso de terceiros a qualquer preço. E Uhum, está pagando preços muito caros para receber migalhas. uhum. Sim. E eu acho que na prática, né, pensando na prática, assim, tem muito a ver a apreciação também com você estar presente e você colocar atenção nas coisas, né? Então, uma atenção positiva e saudável, né? Então, eu estou presente comigo e estou colocando uma atenção positiva, saudável em mim, no que eu estou sentindo. Isso aumenta, inclusive, a autoestima, né? Em me perceber um pouquinho e dar um tempo para mim. E a mesma coisa quando eu estou com o outro, né? Eu estou presente com o outro. Então eu coloco realmente toda a minha atenção nele e consigo me conectar de verdade, com presença, assim, de alma para alma, vamos dizer assim, né? E nessa conexão de alma para alma, a gente consegue perceber para além das palavras, para além do que está sendo falado. Aí você entra numa percepção. É aí que entra aquilo que eu falei lá no começo, né? Apreciação é uma linguagem sensorial. Ela não é uma linguagem só para a gente ficar falando. Tem gente que acha que apreciação é só elogiar, mas não é só elogiar. É algo muito mais amplo, muito mais bonito e muito mais profundo que isso. Uhum. Tanto é que com plantas, a gente pode até falar algumas coisas para as plantas, mas é muito mais uma troca de energia, de sensações. E quando você aprecia as plantas de verdade, eu já estou num ponto em que eu consigo sentir a expansão do campo, sinto que elas recebem isso e devolvem isso. Uhum. É muito gostoso. E esse devolver faz com que elas se tornem ainda mais viçosas, ainda mais. E não estou falando só de flor super chique, maravilhosa, extremamente cara. Estou falando das plantas que a gente pode ter com a gente no nosso cotidiano, porque a gente gosta de estar na companhia delas. O meu início de treino com apreciação foi com planta. Super fácil de treinar. Elas não te xingam, elas não reclamam, elas não brigam com você. O que você falar para elas, elas aceitam. E na hora que você começa a falar coisas agradáveis e trazer sentimentos agradáveis junto com essas palavras, elas vão te devolver mais beleza, mais vigor, mais
Mas até flores, né? Tem algumas aqui que florescem mais de uma vez, mais do que o comum. Aí o pessoal pergunta, o que você põe? Qual é o adubo que você usa? Amor, ternura, apreciação. E se acontece isso com as plantas, também acontece entre humanos. E entre humanos e animais. Os animais também respondem muito bem a isso. Uhum. Por isso que não é uma questão do discurso que a gente vai fazer, mas da energia que realmente a gente está emanando enquanto aprecia. Uhum. A apreciação esqueci o que eu ia falar, mas deixa eu falar aqui da Paty. A Paty está aqui, ela falou que esse é um assunto muito rico. E aí a Maria Clara respondeu para ela que sim, Patrícia, tem muitas nuances. A prática nos leva a uma colheita de pérolas compartilhadas que geram novas apreciações. E a Vivian colocou verdade, isso é lindo. Então, aproveitando que elas falaram disso, Mônica, conta pra gente como é que você coloca isso na prática, né? E vocês estão com essa proposta, fala um pouquinho da proposta desse espaço de inteligência coletiva apreciativa. Como é que é na prática isso? Como é que se pratica a apreciação aí? Como é que se expande a apreciação aí? Então vamos lá. Primeiro nome curto, Emica, né? Para os íntimos. Sim. É um espaço que a gente criou justamente para que possa haver a manifestação dessa inteligência coletiva apreciativa. Ele ainda não está 100% implantado, a gente está implantando por fases. Então, das 3 fases, já tem 2 funcionando. Uma delas são encontros que a gente faz via Zoom, por enquanto, uma vez por mês, mas havendo mais pessoas e mais demanda, a gente está pensando em começar a fazer 2 vezes por mês, até para as pessoas não ficarem dependentes de um único horário, elas terem 2 opções de horário, inclusive uma turma à tarde. Nesses encontros, eu trago alguns conteúdos, até para quem quer pesquisar mais, estudar mais, saber onde procurar e o que procurar, porque nem todas as fontes estão usando a palavra apreciação. Eu notei que tem várias fontes que podem ser fontes de informação sobre isso, que usaram outros termos, mas que levam para o mesmo lugar da apreciação. Então, a gente traz um panorama sobre isso e trazemos também algumas práticas para ali juntos, no Zoom, a gente já experimentando isso. E começando das coisas mais fáceis, mais básicas, para depois a gente poder chegar em umas mais intensas, vamos dizer assim. Em paralelo a isso, como tem um intervalo longo entre um encontro e outro, a gente criou também um grupo no Telegram, onde a gente vai colocando lá pitadas, né, de ideias, as próprias pessoas são incentivadas a trazerem alguma pergunta, ou teve gente que já trouxe foto, teve gente que trouxe comentário, teve gente que trouxe vídeo, e aí está ocorrendo um movimento natural e muito bonito de testemunhar, que às vezes alguém comenta alguma coisa ou traz algum conteúdo e aquilo desperta numa outra pessoa, que é a pérola que a Maria Clara acabou de mencionar aí, um comentário que você olha e fala, gente, olha isso. E a inteligência apreciativa, a inteligência coletiva apreciativa, é justamente isso. É algo que está vindo dessas interações, que sozinha talvez eu nunca chegasse naquele olhar, ou naquela frase, ou naquela percepção. Mas como uma está estimulando a outra, e estou dizendo uma estimulando a outra, porque por enquanto só entraram mulheres no grupo, mas ele é aberto aos homens também. Quero ver quem vão ser os primeiros corajosos a fazer Sim. parte dessa. Por conta dessa estimulação coletiva, a gente vai chegar a resultados muito mais profundos e muito mais lapidados e peneirados. A inteligência coletiva ela já é bem conhecida, já é bem falada, vamos dizer assim,
e talvez ainda não praticada por todos de forma consciente, mas de forma inconsciente, todo mundo participa dessa inteligência coletiva. Ela é um campo que todos nós estamos influenciados e sendo influenciados por ele. Ele é via de mão dupla. Uhum. Aí eu digo que eu e a Maria Clara, a gente foi muito ousada quando a gente resolveu dar um direcionamento para essa inteligência coletiva. Como é que é se a gente direcionar ela para apreciação? Por isso, esse nomão todo e essa ousadia. E o pouco que a gente já caminhou está mostrando que vai ser para além do que a gente espera, porque está indo muito bem. Eu achei incrível, realmente participei de um encontro, né, que tem essa coisa desses novos espaços intangíveis, né, ou imateriais. As pessoas ainda estão se acostumando, apesar de que desde do ano passado virou uma coisa absolutamente normal para a maioria das pessoas. Mas eu acho que é muito legal porque tem o lado inspiração, né? Então os conteúdos que você sempre traz, conteúdos incríveis. A Mônica é uma pessoa que estuda muito, que é muito ligada a esses assuntos, tanto de autoconhecimento, como no sentido da espiritualidade mais aberta, né? Há muitos e muitos anos, aí mais de nem sei quantos, né, Mônica? Então... Mais de 30. Mais de 30. Então ela sempre traz conteúdos assim preciosos, que essa é a parte da inspiração. E essa coisa da inteligência coletiva é maravilhosa mesmo. A gente se surpreende a cada dia, porque é uma ampliação de pontos de vista, né? São os reflexos que vêm aí de fora e vão trazendo mais coisas, as pessoas vão trazendo mais conteúdos e a gente vai ampliando aquilo, porque no fim das contas, quando você começou a falar, Mônica, veio para mim assim que a apreciação é uma coisa da alta vibração. A gente que trabalha também com essas questões de vibração, né? A vibração que pode ser mais baixa ou mais alta, e você está numa faixa frequencial. E ela está ali na mesma, uma vibração próxima do que você falou, do amor, da gratidão, né? Da beleza, né? De apreciar as coisas belas. Então, acho que é muito preciosa essa experiência de poder unir a inspiração, o conhecimento, com a própria prática da apreciação e com o próprio uso da inteligência coletiva. Acho que uma experiência muito preciosa mesmo. Inclusive, eu quero aproveitar para já deixar um convite para o pessoal de casa. Amanhã vai ter uma pequena palestra da Mônica sobre apreciação com prática. Então, a gente vai experimentar um pouquinho como que é vivenciar isso, vivenciar como se fosse um encontro do EMICA, né? Então, uma palestra com prática vai ser um encontro gratuito dentro do Clube do Receitas, mas qualquer pessoa que estiver assistindo e tiver interesse em participar, é só mandar uma mensagem em inbox, tá? Pode mandar uma mensagem em inbox aqui no Instagram do Receitas, que a gente passa link do Zoom, tudo direitinho para você participar. Vai ser amanhã, às 8 da noite. E pode convidar quem você achar que faz sentido também, que vai ser muito bem-vindo. Vai ser uma oportunidade de experimentar isso mais a fundo, experimentar isso na prática. Certo, Mônica? É porque aqui a gente está pincelando algumas possibilidades, né? Mas volto a dizer, é uma questão de sentir, é uma questão vivencial. Então, na palestra, a gente vai estar trazendo, né, algumas pitadas assim, para colocar todo mundo na mesma página, e um exercício, e depois conversar também, porque precisa abrir espaço para as pessoas poderem falar sobre isso. Uhum. E é esse abrir espaço que fez a gente dar o nome para isso de espaço. Se a gente abrir o espaço, ela vem, e vem contente, e anima a gente. E uma característica que chamou muita atenção, tanto minha como da Maria Clara, foi observar que todos os eventos que a gente fez até agora, o pessoal não quer ir embora. Queria mais. Por isso que a gente falou, então vamos fazer isso de uma forma recorrente, para poder ter mais. Porque acaba sendo um elixir, né, Mônica? Acaba sendo um elixir, uma coisa que a gente não está acostumado a vivenciar no dia a dia. Então, quando você está num ambiente realmente apreciativo, aquela vibração é muito boa, a gente quer ficar nele. Né? A Maria Clara até fez um comentário aqui, é importante que ao praticar e mais pessoas praticarem, expandimos a mentalidade para grupos. E temos reclamado tanto de agressão, deste ambiente tóxico, a inteligência apreciativa
é um elixir para esse contexto negativo que a gente vive. E um elixir extremamente necessário, principalmente agora. Esse esse movimento, né? Ele não, eu sinto que não foi uma coisa programada por mim e pela Maria Clara. Ele nasceu dessa pergunta dela. Eu fui responder a pergunta, aí eu olhei para tudo aquilo que tinha brotado e falei, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Aí ela falou, vamos fazer uma palestra. Aí a gente levou isso para alguns lugares, o pessoal foi super receptivo. Aí a gente olhou e falou, palestra é pouco, a gente precisa fazer mais. E foi aí que nasceu o EMICA, que é justamente para a gente fazer mais. Mas por que esse fazer mais? Porque a maioria das pessoas, e quando eu estou dizendo maioria aqui, não é generalização, é maioria mesmo, está vivendo vidas em ambientes e relações muito pesadas, muito negativas, muito tóxicas. Uhum. E a maioria não tem aonde. Como é que eu saio disso? Como é que eu mudo isso? Porque nem com a pessoa mesma ela está tendo uma relação gostosa. E aí, quando vai para um ambiente desse, ela começa a enxergar outras possibilidades. Aí nós vamos chegar na parte 3. Lembra que eu falei que tinha 2 fases que já estavam em andamento? E aí vai ter a terceira fase. E as 3 vão sempre caminhar juntas, né? Recupera rapidamente as 2 fases que já estão em andamento. Eu até coloquei o site para quem quiser saber melhor aqui. Os encontros no Zoom já estão acontecendo. O grupo do Telegram já está ativo. Inclusive, a gente está tendo também com ele um cuidado muito especial de não encher de informação demais. A gente está indo em movimento zen, vamos dizer assim, né? Com bastante equilíbrio, para não sobrecarregar ninguém. A gente não quer sobrecarregar, a gente quer que seja gostoso. E aí, a terceira fase vai ser incentivar as pessoas a buscarem aonde é que elas querem aplicar essa apreciação. Você quer aprender mais? Você quer falar sobre isso? Você quer fazer uma música sobre isso? Você quer fazer uma peça de teatro sobre isso? Você quer contar isso num texto? Você quer fazer uma história em quadrinhos sobre isso? O que você quer fazer sobre apreciação? Nós vamos movimentar isso. Primeiro a gente tem que preparar o campo, né? Sim. Nutrir esse campo. Aí depois nós vamos fazer esse movimento para que haja essa expressão coletiva desses aprendizados e também experimentos. Estou levando para minha família, então eu estou descobrindo isso, estou tendo essa dificuldade. Estou levando para minha empresa, estou descobrindo isso, estou tendo essa dificuldade, estou tendo essa facilidade. Aí um outro que também está colocando na empresa, mas a gente fez assim, a gente fez assado. É aí que vai movimentar ainda mais essa inteligência coletiva apreciativa. E é aí que eu enxergo a possibilidade de mudança de cultura, porque se tiver várias pessoas fazendo, falando, mexendo, movimentando, a gente vai mudar conceitos. Sem dúvida. Vai mudar formas de pensar. Sem dúvida. E bem a longo prazo, eu enxergo muita gente podendo ser beneficiada por isso. Uhum. Não é uma coisa que vai acontecer instantaneamente, porque mudança de cultura não acontece instantaneamente. Mas se tiver pessoas que tenham paciência e firmeza nessa caminhada com a gente, a quantidade de pessoas que podem se beneficiar é inúmeras. E isso não se restringir ao Brasil, isso pode até se espalhar para outros lugares, porque todo ser humano pode se beneficiar com a apreciação. Deseja, precisa, e depois que também tem e sabe o que quer oferecer apreciação, né? A Maria Clara aqui, ela colocou assim alguns detalhes aí sobre os encontros. A Maria Clara está junto com a Mônica, é a anfitriã desses encontros, né? Ela colocou assim que é uma estrutura pensada para incluir pessoas no seu tempo. Em suas características, em sinergia. Encontros no Zoom, onde a inteligência coletiva se ativa ao mesmo tempo. Maravilhoso. O grupo de Telegram e o espaço colaborativo. Ela colocou tudo isso aqui. E eu ia até te perguntar uma coisa, Mônica, eu vi lá na descrição, né? Eu passei para o pessoal aí de casa
o site de vocês, que é o emica.com.br, para olhar mais detalhes, qual que é a proposta, como que funciona. E eu vi lá na descrição que uma das coisas que pode acontecer nos encontros são pedidos e ofertas apreciativos. O que que é isso? Então, entra nisso que eu estou te falando. A hora que começar a ter essa produção de conteúdos, as pessoas vão poder ofertar isso. Então, a gente está preparando uma plataforma onde isso vai poder ser publicado, vai poder ficar exposto, mais gente vai poder ler, vai poder interagir, vai poder assistir. O formato é a pessoa que vai escolher o formato que ela quer mexer com isso, qual é o formato que é mais fluido para ela, né? Cada um tem suas facilidades, suas tendências. E pode haver pedidos no sentido de, ao saber que tem bastante gente mexendo com o tema, tem algumas coisas que você pode estar pesquisando que me interessam. Então, eu posso querer te ouvir falar sobre isso, querer que você mostre isso, que você me conte isso. Legal. Então, é onde a gente está estimulando essa aprendizagem em comunidade. Por isso que a gente chamou, além de chamar de espaço, a gente chamou de comunidade de aprendizagem. Ah, que legal. E o interessante da apreciação é que você não precisa aprender só sobre ela. A gente pode trazer dentro dessa comunidade outros tipos de aprendizado que também podem ser apreciados. Olha que coisa boa. Uhum. Sim, eu sinto que esse momento, né, para quem entra no Emica, né, esse momento também é um momento de autocuidado que você está dedicando a você, que você está lá apreciando, sendo apreciado, né, aprendendo mais coisas, expandindo sua consciência sobre isso, não deixa de ser um momento de autocuidado como tantos outros trabalhos de autocuidado que você faz. Até depois vou deixar o teu site pessoal aqui também, Mônica, para o pessoal te conhecer os outros trabalhos. E eu queria ler um comentário da Alexandra, mas antes eu quero apreciá-la, né? Tem muita gente aqui para eu apreciar, agradeço todo mundo que já passou aqui pela live, mas a Alexandra, sei que ela está fazendo aniversário amanhã, uma mulher muito guerreira aí, que a gente, pelo Receitas para Ser Feliz, já ajudou a lançar o livro dela, que é A Flor da Cura, que conta a trajetória dela aí para vencer a história com o câncer. Ela é muito inspiradora, então eu quero apreciar muito a companhia dela, de estar junto com ela em tantos momentos e ser inspirada por ela e ver ela inspirando outras pessoas. E aí ela colocou aqui uma notinha falando que o Edgar Gouveia tinha uma atividade onde ele reunia estudantes de arquitetura de diferentes países. E uma das atividades era um trabalho numa favela que começava por andar e buscar ver a beleza. Olha que interessante. Isso transforma as pessoas, né? A Alexandra, ela é uma das participantes, ela já está lá no Emica. Também quero registrar aqui o meu carinho, uma pessoa com quem aprendo muito, me inspira muito. E toda vez que a gente está conversando, eu sinto que ela expande um campo de amorosidade tão gostoso, tão acolhedor, tão bonito. Ela é a pessoa da expansão. Sem dúvida, tenho certeza disso. Agradeço por estar com a gente no Emica, por estar com a gente aqui agora. E temos muito a festejar junto com ela. Uhum, muito bom. E Mônica, a gente tá chegando daqui a pouquinho, tá chegando o finalzinho da live. Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você acha importante trazer que a gente não conversou aqui? Oh. Traga, traga, traga. Eu considero isso um presente. Quando a gente fala em presente, ele pode ser um presente superficial, mas esse é um presente profundo que a pessoa pode dar para si mesma. E eu acho que o ponto de partida é bem esse, né? Que venha para o Emica quem quer aprender a realmente viver a apreciação. E quando você se dá esse presente, você está se permitindo uma conexão mais profunda com o melhor de si, com a sua essência, com a sua alma, com a sua luz, com o seu brilho.
E é um presente tão, tão bom e tão belo que depois você vai querer compartilhar suas descobertas com outras pessoas. Isso vai ser natural. Então a gente precisa ter essa corrida louca de já querer sair dando apreciação para um monte de gente, sem primeiro aprender a cultivar ela. Por isso que a gente está dando os passos com bastante tranquilidade. As pessoas têm aí seu tempo para entrar, para participar, para vir somar com a gente, para vir experimentar com a gente e descobrir o que esse presente pode fazer por si mesmo e depois pelo entorno e depois pelo mundo. Nós vamos, né, por partes. Muito bom. Então fica o convite para todo mundo que está aqui ouvindo e que vai ouvir depois. Essa live fica aqui no Instagram. Depois a gente passa ela também para o nosso canal do YouTube, que chama, o nome do nosso canal é Receitas para Ser Feliz. E para quem for ouvindo ao longo do tempo, aí pode sempre entrar em contato para integrar o grupo em qualquer momento. Está aberto, por enquanto, o grupo do Emica. E eu vou colocar de novo aqui nos comentários tanto o site da Mônica, que eu prometi de colocar, como do Emica. Ou melhor, eu vou pedir para a Maria Clara, que está aí, assim eu não paro aqui para fazer isso. Se você puder colocar, Maria Clara, eu agradeço. E muita gratidão, Mônica, pelo teu tempo, pela tua inspiração de trazer aqui. Eu falei, no começo então você me ouviu falando, né, que são muitas conexões. Eu acho que você trabalha sempre num autoconhecimento muito profundo, numa vibração muito alta. Eu sou muito admiradora sua, muito grata de também já ter feito parcerias e fazer futuras parcerias contigo, né? Então, a Maria Clara falou que perdeu. Maria Clara, eu pedi só para você colocar novamente o site do Emica aí e colocar o monicalan.com.br. Se você puder colocar, eu te agradeço, que assim eu não paro aqui para colocar. Então, eu sou muito grata, Mônica, pela nossa conexão. Você estava lá no começo falando de como é que é o encontro entre as pessoas apreciativo, e eu me lembrei aí do nosso primeiro encontro, da primeira vez que a gente se encontrou dentro da imersão da fluxonomia, e teve uma conexão muito forte, né? Foi muito... Acho que as duas estavam muito ali conectadas e com atenção uma na outra, e eu senti essa apreciação, assim, desde do começo aí nas nossas relações, e isso é realmente muito bom, que a gente gostaria de expandir isso para o mundo todo, que todas as relações fossem assim apreciativas, né? E num nível, como é que fala? Superior, que a gente consiga no futuro apreciar todas as experiências que a gente veio viver aqui como boas, né? Que tudo é aprendizado, a gente consiga apreciar até as coisas que parecem às vezes mais difíceis para a gente. Mas temos que começar com os passos de bebê, como diria a nossa amiga Maírta, e devagarzinho, começar aprendendo o que é apreciar primeiro. Eu ainda me lembro dessa nossa conversa, desse nosso encontro, e até pelo convite de estar vindo aqui, né? Lembrei mais ainda e fiquei pensando quanta coisa que a gente já conversou, quantas pessoas já passaram por nós nesse período todo, e a facilidade com que a gente volta naquele momento, assim, e ele volta vivo, porque foi realmente um momento de mútua apreciação, né? Foi um encontro mesmo, um reencontro de almas. E como isso é nutritivo na hora que acontece e mesmo depois, quando a gente relembra, ele volta a nutrir de novo. Então, a apreciação ela está muito ligada com essa questão da nutrição do ser, né? E quantas coisas mais a gente vai poder fazer se a gente estiver cada vez mais cercado por pessoas que apreciam apreciar. Até... Pode falar. Você falando aí me lembrou que assim, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu não sei, eu sinto um vazio. Eu acho que a apreciação é uma dessas coisas que preenchem esse vazio, né? A apreciação por si mesmo, pelo outro, ela é uma dessas coisas que deixa a nossa vida mais plena, mais feliz, independente do que está acontecendo fora, né? Mas a gente conseguir apreciar as coisas da vida, assim. E a Maria Clara me lembrou aqui de reforçar o convite de amanhã, que eu falei mais para o começo da live. Amanhã a gente vai fazer uma experiência na prática, vai estar a Maria Clara e a Mônica, elas estão convidadas para estar lá no Clube do Receitas amanhã, e a gente vai deixar esse encontro aberto para todo mundo que queira e possa participar.
Então é só mandar uma mensagem em inbox. Quem tem meu contato pode entrar em contato direto, ou mandar uma mensagem inbox aqui na caixa do Receitas para Ser Feliz, que a gente vai mandar os dados de Zoom. O encontro vai ser amanhã às 8 da noite, e elas vão fazer uma pequena prática contando um pouquinho mais sobre apreciação, aprofundando esse contato, aprofundando o que é isso, né? A Mônica vai trazer um conteúdo e a gente também vai experimentar na prática. Então, todo mundo que está aí, tá comentando aí, Rodrigo, Vivian, venham, gente, venham amanhã, manda uma mensagenzinha inbox que eu já passo o código do Zoom para que a gente possa estar junto amanhã e experimentar um pouquinho mais dessa coisa gostosa que é a apreciação. São todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? E cada vez mais eu estou notando a apreciação como a nossa capacidade de revelar preciosidades, revelar o que tem de precioso. E às vezes esse precioso não está numa joalheria, não está no museu de arte, ele está na nossa calçada, ele está dentro do nosso lar, ele está no nosso coração, ele está no nosso olhar. E só está precisando desses incentivos para ganhar mais espaço no nosso dia a dia. Então, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas fica o convite para as pessoas olharem para a vida delas. Se você pudesse pegar o seu dia e pintar de uma cor tudo que é criticismo, e pintar de uma outra cor tudo que é apreciação, que cor estaria tomando mais conta, né? O que está tomando mais conta do seu espaço e do seu tempo? É esse lado que deprecia ou é esse lado que aprecia e nutre? E seja qual for a resposta, esse lado que aprecia e nutre, a gente pode dar mais espaço para ele. Pode deixar que ele faça mais parte da nossa vida. E ao fazer isso, a gente está vivendo melhor e está permitindo a mais pessoas que possam viver e trabalhar melhor também. Aí, Mônica, transmissão de pensamento. Eu nem te perguntei qual seria uma dica de receita para ser feliz, você acabou de dar uma maravilhosa aí. Maravilhosa, né? Primeiro passo, perceber como é que, por onde andam seus pensamentos, né? Se estão mais na crítica ou mais na apreciação, e mudar, né? De propósito, deliberadamente para apreciação, para apreciar mais. O Átila colocou aqui momentos emocionantes. Só agradeço, várias pessoas agradeceram aqui, então realmente agora está no finalzinho da live. Vou me despedir, agradecer a todo mundo que esteve aqui e deixar a Mônica se despedir também. Também agradeço, é uma delícia, assim, passou voando, tanta coisa para falar. E gratidão a essas pessoas queridas que estiveram aqui apoiando a gente, outras que a gente ainda vai poder conhecer. E quem puder estar com a gente amanhã vai ser muito bom. Muito bem-vindos e muito bem-vindas. Isso, só mandar um inbox que eu mando os dados do Zoom de amanhã às 8 da noite. Gente, gratidão então. Gratidão, Mônica, por estar aqui comigo mais uma vez aí, mais uma das nossas tantas conexões. E para o pessoal de casa, semana que vem, toda quarta-feira, a gente está fazendo live, trazendo sempre pessoas muito relevantes e significativas para esse mundo novo que a gente quer criar. Então, estejam com a gente aí quando puderem nas lives, ou então lá no Receitas para Ser Feliz, no nosso canal. Olha lá, Maria Clara está colocando aqui. A sensação é essa, de que você não quer que acabe, né? A gente não quer que acabe. Quando a gente está num ambiente apreciativo, é isso mesmo. A gente nunca quer que acabe, quer ficar mais um pouquinho. Então vamos continuar amanhã, gente. Amanhã às 8 da noite. Exatamente. Vamos levar essa energia para amanhã. Vamos levar essa energia para apreciar amanhã. Gratidão, então, e até o próximo Receitas para Ser Feliz. Gratidão, Mônica. Gratidão. Tchau, gente.